Salve família, salve galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, para quem ainda não me conhece, aqui eu vou ser o Mister Anga e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, hoje será um vídeo assim meio diferente, até porque acabei me apercebendo ainda hoje, na verdade ontem, né, porque hoje já são 0 hora de sábado, madrugada de sábado, que eu estou aqui gravando. Acabei me apercebendo ontem, sexta-feira, que Enem já será essa semana. Então, eu queria contar um pouco como é que foi a minha experiência fazendo prova do Enem, eu como angolano fazendo prova do Enem pela primeira vez, e principalmente o ponto fundamental desse vídeo é como é que eu estudei para poder obter 960 pontos na prova de redação, sendo que eu não tive alguém que corrigiu minhas provas durante o treinamento, sendo que eu não sabia quase nada para ir nessa prova de Enem, e nada sobre redação, claro. E queria contar um pouco como é que foi minha preparação, como é que foi a minha forma, a minha experiência, praticamente, resumindo e concluindo. Então, começando por como é que anotei aqui alguns pontos que eu preciso falar para não me perder no roteiro. Como é que foi fazer prova do Enem? Em primeiro lugar, fazer prova do Enem foi um desafio muito grande porque eu saí de Angola e lá as provas de aptidão são bem diferentes daqui. Aqui cobram muita coisa, então foi um desafio grande para mim. Principalmente fazer prova de redação, porque eu não sabia nada, absolutamente nada de redação. E quando procurei me inscrever no Enem, procurei saber como é que são as coisas, como é que cobram, como é que vem, quem tem mais peso, quem não tem mais peso. E fui sabendo que a prova de redação é uma das provas que tem mais pesos. Então eu investi um pouco mais na prova de redação, em treinamento, tudo, até porque eu não, o meu conhecimento em redação era zero, zero, zero. Então comecei a procurar saber como é que se faz a redação, o que é importante colocar na redação, o que não é importante, o que tem que se fazer para garantir bom ponto, o que não pode garantir. Então, falando da minha experiência, foi uma experiência muito, assim, pesada para mim, porque prova do Enem realmente é muito cansativa, bastante cansativa. E então, falando como é que foi eu estando lá, eu fiz o Enem em 2020, pós-pandemia, ou período da pandemia, e foi um desafio grande porque era aquele momento do lockdown, essas coisas todas, tinham que até realizar em janeiro essa prova, janeiro de 2021. E o tema que caiu na redação foi estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Primeiro ponto dessa prova que já me estressou a cabeça foi o fato de eu não saber o que era, o significado ou o sinônimo de estigma. Foi a primeira coisa que eu olhei e já peguei um choque grande quando eu vi no tema e não sabia o que era estigma, porque não tenho como desenvolver um tema sem saber o que era. Aí já fiquei tremendo. Então fui chamar, tentei acionar a fiscal da prova para ver se me ajudasse, né? Pelo menos falar o sinônimo para mim poder desenvolver o tema. Naquela de perguntar para ela, ela disse que não podia me ajudar, não pode, porque isso é violar a lei. Então fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Comecei a tremer muito, comecei com o coração bater muito, porque eu falei, pô, se eu fracassar na redação, já não sei mais como fazer. Então, fiquei pensando, então comecei a ler aqueles textos que eles botam, na redação normalmente botam uns textinhos ali, para ajudar a refrescar a memória da pessoa. Então comecei a ler, reler, reler. Só assim que comecei a ligar os fios, que consegui decifrar o significado ou sinônimo da palavra estigma, que não é nada mais, nada menos, se não estou em erro, é tipo traumas ligados à saúde mental, essas coisas todas. Então, daí comecei a fazer a prova e, na verdade, eu quando estou nervoso, a minha cabeça fecha-se, a minha mente fecha-se, não consigo raciocinar em condições. Daí comecei a fazer a prova. Quando eu tentei fazer no rascunho, simplesmente não saía ideias, apesar de que eu tinha já algumas fórmulas prontas, para poder desenvolver, mas não saía nada, nada, quando pegava na folha de rascunho. Quando eu pegava na folha principal para poder escrever, aí sim a ideia saía. E o meu medo era escrever e acabar borrando, porque quando você borra, acabam descontando na tua nota. Então,
Foi assim que comecei a fazer a prova, passei direito, já não passei mais na folha de rascunho, comecei a escrever direito, mas estou escrevendo, tô assim, muito nervoso, estava muito nervoso mesmo, e fui escrevendo. Mas o importante foi que leva um texto coringa, que possa caber em qualquer um dos temas ligados à saúde, educação, segurança pública. Porque eu acredito que o tema não vai fugir muito nesses três, principalmente segurança pública, devido ao que aconteceu lá, diz a mídia, né? Tentativa de golpe de Estado. Possivelmente possa ser tema ligado a isso, se não de meio ambiente. Acredito muito sobre isso, ou sobre as doenças também. Então levam temas prontos que vocês possam desenvolver e ser muito fácil de colocar nesses textos. E as principais dificuldades mesmo foram no sentido de não saber o sinônimo da palavra estigma, porque sem eu saber o significado dessa palavra, não tinha como fazer essa prova. Então eu tive que controlar muito o meu nervosismo, porque quando o nervosismo vem, a minha dificuldade aumenta. Então, a minha dificuldade é entender o que eu estou tentando escrever. Então, a minha principal dificuldade foi isso. Eu sofri muito de ansiedade, estava muito ansioso nessa prova e é aquilo que começou a estragar o meu entendimento. Então, para você que vai fazer, aconselho que cuidem da vossa ansiedade, levam, se possível, pastilha ou balinha, algumas coisas que vos acalme para poder vos manter concentrado naquilo que vocês estiverem a escrever. E como superei essa dificuldade, ou seja, como superei esse momento de nervosismo. Esse momento de nervosismo eu superei quando comecei a procurar me acalmar, comecei a beber muita água para ver se alivia um pouco o meu estresse, e principalmente quando comecei a escrever, procurei manter o meu, como é que se diz, aquilo, respira, inspira, respira, inspira, para poder manter o meu corpo mais leve. E daí fui escrevendo, fui desenvolvendo e pensando sempre de que aquilo é minha primeira e minha última oportunidade naquele momento e que não podia decepcionar a mim mesmo. Então foi aí que comecei a desenvolver a prova de redação. Os métodos que eu usei principalmente foi o facto de fui na prova do Enem, não fui simplesmente fui a vuvular, porque o meu período de estudo foi muito pouco em termos de preparação. Eu tive que estudar, pegar alguns textos prontos, ou seja, texto coringa, principalmente fui pegando na Loma, não sei se ainda existe, nunca mais vi ela, e algumas redações do ProEnem. Tem alguns textos assim que eu fui juntando e tentar desenvolver num método que coubesse para qualquer tema. Então, os aconselho vocês que vão fazer prova de redação, pegam o quê? Pegam textos coringa que possa caber em qualquer tema, ou seja, vocês vão pegar um texto e vão tentar pegar qualquer tema, tipo voltado à saúde, educação, segurança e qualquer outro tema que vocês acham que decorreu muito, principalmente no ano passado, final do ano passado, princípio desse ano. Há muita probabilidade de assuntos recorrentes que foram midiáticos possam cair. Então, eu vos aconselho a pegarem assuntos dessas fases que o Brasil viveu e tentam encaixar num texto pronto. Ou seja, o Enem vai te pedir que você fale, vai medir a tua capacidade de raciocínio, ou seja, a tua capacidade de desenvolver e resolver certos problemas. Então, se é para medir a tua capacidade de resolver o seu problema, então você tem que procurar, principalmente culpabiliza o Estado, não sei porquê, mas culpabilizar o Estado dá muito certo, mas não é só culpabilizar, você tem que apresentar também a solução. Então, vais trazer um texto pronto, texto coringa, principalmente trazer citações de autores famosos, trazer a Constituição da República, as datas, tentam estudar pelo menos 4 ligados à saúde, educação
segurança pública e, e qualquer um, mas que vocês saibam que possa ser recorrente. Estuda um artigo ligado a isso e é isso, pessoal. Conselhos que eu deixo para vocês, na verdade já deixei um conselho, que é mantenham-se calmos. Essa prova é muito cansativa, maltrata mesmo a tua mente, o teu raciocínio. Então, te aconselho que assim que você chegar lá, a primeira coisa que você tenta fazer, faça a tua redação. Não procuram fazer outras coisas ainda, tentar responder outras questões. Se focam ainda na redação, porque caso vocês tentam fazer outra coisa e lá ficarem meio estressados por não estão conseguindo ou alguma coisa próxima, aí vocês podem perder o vosso foco, o vosso raciocínio lógico, e na hora de escrever redação, a vossa mente já está bem desgastada e não vão conseguir. Então, pegam a redação, leiam bem o tema, leiam sempre aquele texto que eles botam no princípio da redação, eles botam sempre alguma coisa, leiam, tentam conciliar, procuram usar também aqueles textos que eles colocam lá e não esqueçam, leiam artigos da Constituição ligados à saúde, educação, segurança pública, meio ambiente. Pelo menos pegam 4 artigos da Constituição que falam sobre isso e gravam bem na nossa mente, procuram aplicar logo de princípio. Não esquecem de pegar também alguma citação de alguns autores, que é muito importante porque o corretor vai ver que vocês, afinal, também sabem, têm entendimento. E o que mais devo falar para vocês é que se vocês manterem o foco, vão conseguir fazer. Eu tive 960 pontos. Na verdade, também foi assim surpreendente, porque quando você tem 960 pontos, quer dizer que dos 2 corretores que pegaram a tua prova para corrigir, quer dizer que um deu 1000 e outro deu 900 e pouco, que lá, que juntaram e fizeram a média, deu 960. Então, fiquei muito feliz com isso, mesmo não sabendo muito. Procurei simplesmente me focar na Constituição, trouxe um texto coringa que pudesse caber em qualquer tema e também critiquei o Estado, que isso foi a base de fazer a minha prova. Próximo vídeo, provavelmente, depois desse, vou fazer outro, lendo a minha redação e dando algumas dicas importantíssimas para vocês colocarem na vossa redação. Então é isso, pessoal. Espero que de qualquer forma tenha ajudado. E se não ajudei, pá, já não sei mais como ajudar, só tentei. E é isso, pessoal. Boa sorte para vocês que vão fazer a prova do Enem. E para quem não vai fazer ou para quem tá com medo, vai. Melhor é lágrima de um derrotado do que a vergonha de nunca ter lutado. Chegam cedo, não sejam mais aqueles que estão a correr, depois o portão fecha. Aí quebra tudo, né, pessoal? Então é isso, tamo junto, é nóis. Fui.